Boa noite a todos, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus sustente a todos nós. Vamos começar o nosso estudo da noite de hoje fazendo a leitura do livro Antônio de Aquino, Reflexões, volume 1. Estamos na lição 75. O homem terreno reencarna justamente para mudar certos padrões, aprender novos roteiros, transformar os próprios conceitos de vida. Mas por si mesmo, ele não sabe ou não pode ainda conduzir a realidade da sua existência. Ainda somos suscetíveis, ainda pensamos de modo direcionado, faltando-nos visão ampla da vida, dos seres das coisas. Foi por isso que Jesus veio ao nosso encontro dar-nos lições que nos fizessem perceber aquilo que por nós mesmos somos incapazes de fazer. Belíssima página, né, do nosso querido Antônio de Aquino. Vamos nesse momento então, meus irmãos, elevarmos o nosso pensamento a Deus, mentalizarmos a figura amada e querida do Mestre Jesus e orarmos assim: Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia e bondade, Mestre Jesus, amigo de nossas almas, querido Clarencio, patrono desta casa abençoada, querido irmão Plácido, Senhor, que também nos ajuda na direção e nos trabalhos desta casa, queridos mensageiros de luz e de paz, Senhor, que aqui se fazem presente, que todos nós, Mestre, nessa noite abençoada de muito amor e de muita luz, possamos estar sintonizados com os nossos guias, com os nossos mentores espirituais, Senhor, e possamos, Senhor, usufruirmos o de melhor que pudermos do estudo da noite. Nos ajude, nos pacifique, Senhor, e nos oriente, hoje, agora e sempre. Que seja em nome do nosso querido ministro Clarencio, em nome do nosso querido irmão Plácido, mas sobretudo em nome de Deus e do Mestre Jesus, que pedimos a permissão para darmos por iniciado mais um estudo, Senhor, de quarta-feira à noite sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, todas as quartas-feiras nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós estamos, continuando, encerrando esse capítulo 17, que é o Seres Perfeitos, o item 11, cuidar do corpo e do espírito. E o espírito que vai trazer essa comunicação para nós é George, Espírito Protetor, Paris, 1863. E ele fala o seguinte, eu vou ler só o primeiro parágrafo para nós começarmos o nosso estudo. A perfeição moral consiste na tortura do corpo. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influem de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que deve eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Então, esse capítulo, Seres Perfeitos, primeiramente, o que significa o significado da palavra perfeição? Perfeição é sem defeitos, sem falhas. Então, esse capítulo vai fazer alusão à nossa perfeição. E o que nós precisamos para chegarmos a essa perfeição? E nessa parte que esse Espírito George, ele vai falar para a gente, ele vai justamente fazer duas comparações de dois sistemas de ideologias de vida. Ele vai trazer o sistema materialista e ele vai trazer o sistema dos ascetas. Então ele vai dizer que nesses dois sistemas não há uma comunhão de ideias no sentido do que seria o ideal para o homem chegar a essa perfeição. Pois nós sabemos que nós somos espíritos e a nossa destinação é a perfeição e o equilíbrio. Então, quando Kardec vai no Livro dos Espíritos e pergunta para os espíritos, sobre aquela parte do espírito e matéria, na pergunta 22, que ele vai fazer a seguinte indagação: que definição podeis dar à matéria? E aqui a matéria a gente entende como a matéria é o nosso corpo físico também. E ele fala: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este serve, sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. E na pergunta 23, ele vai fazer a seguinte indagação: o que é espírito? E os espíritos respondem:
o princípio inteligente do universo. Então aqui nós entendemos que a matéria, o corpo físico e o espírito, o ser espiritual. Mas nós, enquanto espíritos, para estarmos nesse planeta de provas e expiações e aqui podermos resgatar os nossos débitos de situações anteriores, de reencarnações anteriores, nós precisamos desse corpo físico. Então esse corpo físico é o veículo que nos dá a base para que nós aqui, no dia a dia, aprendendo, nos conhecendo cada vez mais, aprendendo nas nossas vidas de relações com o outro, é esse veículo que nos dá a oportunidade de nós estarmos aqui e com isso conquistarmos cada vez mais a nossa evolução espiritual. Em relação, quando ele fala que ele vai trazer aqui essas duas doutrinas, essas duas formas de pensar, sobre o materialismo, existe um artigo do engenheiro eletrônico Valdemar Seto. Ele vai falar para a gente sobre as consequências do materialismo. Então ele põe que o materialismo é a concepção de mundo que considera o universo como sendo exclusivamente matéria e energias físicas. E nós entendemos que o materialismo é viver completamente pensando na matéria. Como o Valdemar fala para a gente, é o viver a matéria, é não se preocupar com nada além da matéria. E só entender que todas as relações são explicadas pela a matéria, pela materialidade. E ele vai dizer para a gente, ele coloca vários pontos, mas alguns que eu peguei assim, considerando muito importante, que as consequências do materialismo são o egoísmo e a visão simplista da realidade, e a falta de sentido para a vida. Porque quando a gente pensa nessa questão materialista de ser, você pensa no aqui no agora. Então, por que eu vou dividir algo com alguém? Por que eu vou ajudar alguém? É um modo simplista de vida, só estou vendo o que está ao meu alcance, naquele momento. E qual o sentido da vida? Nenhum sentido da vida. Eu estou aqui, daqui a pouco eu vou morrer mesmo, tudo vai acabar. É nessa visão que esse engenheiro traz para a gente, nesse artigo muito bem explicado sobre as questões das consequências do materialismo. E a gente também vai trazer aqui para a base do nosso estudo da noite de hoje a doutrina do ascetismo, que é os ascetas, que também é colocado aqui pelo Espírito Georges. Então, os praticantes dessa doutrina, dessa filosofia de vida, eles acreditam que o corpo material é a fonte dos grandes males, mas que esse corpo material está presente dentro dele a divindade. Então é através do autoflagelamento do corpo que nós vamos nos purificar. É essa visão da filosofia do ascetismo. E eles creem, que através dessa autoflagelação, utilizam vários ritos que são cerimônias, que se repetem, da mesma forma, com normas estabelecidas, para se autoflagelarem. Então, eles pensam no seguinte, eles se abstêm de qualquer prazer na área sexual e se abstêm de qualquer bem material. E acreditam que quando vem um pensamento em relação a uma questão sexual ou quando vem algum pensamento em relação a querer algum bem material, precisa ter esse momento de autoflagelação, para assim eles conseguirem domar o que eles consideram que seja essa má tendência para um crescimento espiritual. E fazendo um paralelo com o que a gente está estudando aqui na noite de hoje, já que já foi explicado para nós a concepção do materialismo e a concepção do ascetismo, a gente consegue entender quando esse Espírito George, ele explica que esses dois modos de pensar não são equilibrados e não fazem o espírito crescer espiritualmente. Porque, na verdade, pegando a concepção do ascetismo, não é mortificando o corpo, não é se autoflagelando, não é se punindo que você vai crescer espiritualmente. Nós vamos crescer espiritualmente a partir do momento que nós nos reconhecemos como espírito e percebemos o projeto da nossa vida.
existe uma pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que Kardec vai fazer mais ou menos assim, uma indagação para os espíritos, né? Como que o homem pode errar menos? E aí os espíritos falam: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Então é através desse autoconhecimento, é através mesmo do dia a dia, da gente estar buscando, né, melhorar os nossos pensamentos, melhorar os nossos sentimentos, melhorar as nossas emoções. É a partir desse trabalho, né, conosco mesmo, trabalhando e se retrabalhando a todo momento, que nós vamos crescendo espiritualmente. E não achando que autoflagelando o corpo vai ser uma forma de purificação. E nem como a doutrina materialista, a filosofia materialista, né? Eu vou viver de qualquer modo porque tudo vai acabar. Porque nós já entendemos dentro da doutrina espírita que nada acaba. Que na verdade o nada não existe. Nós sempre vamos continuar vivendo, né? O espírito, ele sobrevive. A matéria, sim, essa matéria que nos abriga, esse corpo físico, vai chegar um momento que ele vai esgotar a sua cota vital, né? E ele vai perecer. Mas o espírito, ele sobrevive. Então a gente vai sempre continuar vivendo em várias esferas, né? Em vários planetas. Ou encarnando neste próprio planeta aqui ao qual nós estamos, o planeta Terra, que neste momento tem a classificação como planeta de provas e expiações, mas que também está passando por uma situação de transformação, porque tudo na natureza se transforma, nada fica estático, desde o nosso corpo, os nossos sentimentos, até os planetas que nos abrigam, tudo passa por esse movimento da transformação. Em relação a isso, eu fui buscar na pergunta 116 do Livro dos Espíritos, porque a gente vê tantas coisas no mundo, vê ainda, infelizmente, muitos espíritos equivocados à lei de Deus, e já que a gente está falando de perfeição hoje, né, dos princípios que fazem com que o homem, né, o ser humano, o espírito imortal, consiga angariar frutos para chegar a esta perfeição, e aqueles espíritos que ainda continuam tumultuando, que ainda continuam desequilibrados em relação à lei de Deus, como é que fica? Esses espíritos vão ficar a vida toda nas ordens inferiores? É essa indagação que Kardec vai fazer aos espíritos na pergunta 116. E os espíritos respondem assim: não, todos se tornarão perfeitos, mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Então é muito interessante, quando ele traz, né, os espíritos trazem essa visão para a gente, porque até como os espíritos vão continuar caminhando nessa pergunta, no desenvolvimento dessa resposta, melhor colocando. É muito interessante porque nós paramos para poder analisar, né? Todos vão chegar à perfeição. A nossa destinação é essa, é a perfeição. Só que, vamos trazer a visão do aluno, o aluno dócil e o aluno rebelde. O aluno dócil, ele vai demorar muito, ele vai chegar à perfeição muito mais rápido, não é? Por que ele vai chegar mais rápido? Porque ele entende o que o professor está passando, ele faz todas as provas, ele estuda, né? Ele aproveita aquele momento que ele está ali naquela série. O aluno rebelde, ele vai demorar mais tempo para passar de ano. Por quê? Ele faz bagunça, ele não dá atenção ao que o professor está falando, ele não dá ouvido aos ensinamentos, ele faz os trabalhos em cima da hora. Então o que vai acontecer ali com ele? Às vezes, muitas das vezes, uma dependência, às vezes uma reprovação naquela série, né? Mas ele vai passar. Um dia ele vai sair daquela série ali, mas vai ser com muito mais trabalho, muito mais esforço do que aquele outro que também se esforçou, mas como ele conseguiu captar as mensagens, aproveitar de uma forma muito mais produtiva, ele não precisou passar por tantas situações ao longo do caminho. A mesma coisa somos nós nas nossas encarnações e os espíritos, nós espíritos. Por quê?
o nosso crescimento espiritual depende de nós, não depende do outro. E é isso que os espíritos é isso que Kardec vai indagar na 117. Ou seja, né, como é que eu chego a essa perfeição? Como é que eu chego a esse equilíbrio total? O que eu faço? Quanto vai depender como? Depende do quê? E os espíritos falam, depende de cada um de vocês. Depende de cada um de vocês. Para uns vai demorar mais um pouco, como eu dei o exemplo aqui, uma sala de aula do aluno rebelde, e para outros vai ser mais rápido, como eu também dei o exemplo aqui na sala de aula do aluno dócil. Então depende da gente. Se as oportunidades que nos são ofertadas no dia a dia, nós estamos tendo olhos para observar essas oportunidades. E se nós estamos aprendendo com elas, ou se nós estamos deixando as oportunidades passar, não querendo se modificar. Eu sou dessa forma mesmo, para mim é difícil, eu não vou conseguir modificar isso, eu vou viver assim mesmo. Então, quando a gente está nesse pensamento, a gente só está retardando uma evolução que ela vai acontecer. Ela vai acontecer. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, é falado sobre obediência e resignação, que dá para a gente fazer um paralelo muito grande com o que nós estamos falando aqui hoje, sobre a questão da perfeição. Obediência ao quê? A que ser? A Deus. E a resignação ativa, que é essa proposta que a doutrina espírita nos chama a atenção a todo momento, né? Eu entender o que eu estou passando, eu entendo o que eu estou passando, eu não fico parado naquela dor, lamentando, sofrendo, não. Eu entendo, eu vou me esforçar para poder mudar e para poder aprender com aquela dor que me chega. Porque a dor, meus amigos, é o instrumento de progresso. É através da dor que o espírito, ele se conscientiza do ser espiritual que ele é e da lei do Pai. E essa questão do cuidar do corpo e do espírito, nós já entendemos que para nós espíritos imortais, nós também devemos cuidar do corpo. Não adianta também nós só ficarmos assim, mas eu sou espírito mesmo e não vou deixando de lado o meu corpo. Não é assim. Porque o corpo, ele é esse instrumento, como nós já falamos aqui, que nos dá essa oportunidade de nós estarmos nesse planeta e aqui podendo crescer, podendo aproveitar. Então eu tenho que ir ao médico, sim. Eu tenho que fazer os meus exames, sim. Eu tenho que cuidar da minha alimentação, sim. Eu tenho que cuidar dos meus sentimentos, sim, porque a ciência já está chegando a várias conclusões de que muitas das doenças que se despontam, né, no corpo do ser humano é através de emoções que não foram bem trabalhadas, raivas, ódios, ressentimentos, tudo isso que fica ali impregnado no nosso ser e que atrapalha os nossos sistemas, né, coração, sistema cardíaco, sistema gástrico. Então a ciência já está chegando a essa conclusão, né, que as nossas emoções, elas influem diretamente no bem-estar ou no mal-estar do nosso corpo. Então a gente tem que estar sempre também tomando conta das nossas emoções. Isso é cuidar do corpo. Prestar atenção também nos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, a carga magnética do que nós pensamos, também influencia o nosso corpo, as nossas células. Então, isso tudo é o cuidar do corpo. E como eu cuido do espírito? Me espiritualizando. É o que nós estamos falando aqui. Dentro de um templo religioso, prestando atenção nos ensinamentos que ali estão sendo passados, se modificando no dia a dia, ou mesmo que você não tenha religião nenhuma, mas estando em estado de religiosidade,
mesmo, não frequento templo nenhum, mas eu estou no ambiente do meu trabalho, fazendo o que Jesus quer, respeitando as pessoas, me respeitando, na minha casa, respeitando as pessoas, me respeitando, na vida em sociedade, respeitando as pessoas e me respeitando, eu já vivo essa religiosidade e eu também já estou cuidando do espírito. Então nós, espíritos imortais, precisamos entender e buscar essa ligação, que é cuidar do nosso corpo e cuidar também do nosso espírito. E é isso que a gente, trazendo o paralelo aqui novamente do que nós falamos, que o espírito George traz para a gente, é esse ponto de equilíbrio que nós não temos nem na filosofia materialista e nem na filosofia do ascetismo, né? A gente tem ali o desequilíbrio, né? Então, a doutrina, ela nos ensina a equilibrar esses dois pontos. Ela nos ensina a importância do corpo físico, o veículo que nos abriga temporariamente, e nos diz a importância do espírito, trazendo para nós que nós somos espíritos. Então é muito importante que nós cuidemos desses dois sistemas, né, que nos ajudam nesse processo da evolução. Porque a evolução, meus amigos, só chega para cada um de nós mediante muito esforço. Como nós estamos cansados de saber, ninguém vai evoluir da noite para o dia. Eu não vou acordar amanhã e ser um espírito de luz. Não é assim, né? A evolução não dá saltos. É a cada momento, é a cada nova reencarnação, aproveitando, crescendo, se espiritualizando, fazendo o que Jesus já nos ensinou, amando a Deus e amando ao próximo, respeitando os meus irmãos de caminhada, ajudando o que eu puder dentro das minhas possibilidades, fazendo preces. Se eu puder ir até determinado local, que eu vá. Se eu não puder, eu faço uma prece. Então tudo isso é uma forma de ajuda, e automaticamente a gente está ajudando o outro, sim, mas estamos ajudando muito mais a nós mesmos, porque estamos crescendo e estamos nos retrabalhando, e com isso o espírito vai ascendendo nessa escala espiritual. E aqui na pergunta 177, o Kardec vai fazer a seguinte indagação: se para um espírito evoluir, ele precisa estar ligado sempre àquele planeta. E ali os espíritos falam que não. Ou seja, ele precisa estar ligado sempre àquele planeta. Ou seja, em qual sentido? Se nós estamos aqui hoje, num planeta de provas e expiações, eu vou precisar reencarnar em vários planetas que estão no universo, no mesmo módulo de provas e expiações, no mesmo nível, melhor colocando, de provas e expiações. Aí os espíritos que falam que não é assim. Se você já aprendeu tudo que você tinha que aprender, 258, escolha das provas. Se você aprendeu tudo que você tinha que aprender num planeta de provas e expiações, e você conseguiu aproveitar aquilo, numa próxima encarnação, você não precisa reencarnar num outro planeta de um outro sistema que também seja de provas e expiações. Não. Você pode seguir a evolução do planeta a qual você está, e que o planeta também está evoluindo, porque a tua sintonia, o teu sentimento está de igual acordo. Ou você também pode ir para um outro planeta mais inferior àquele a qual você está, porque as provas que você precisa para poder evoluir já não estão mais condizentes com o nível espiritual, moral daquele planeta. Então você vai ser exilado para um outro. Ou você também pode, se você evoluiu muito, ir para um outro planeta com uma categoria mais evoluída a qual você estava. Então, gente, o espírito, ele não fica circunscrito e ligado a qual planeta qual ele está, não. Vai depender muito do aproveitamento que ele está tendo no seu dia a dia. Vai depender muito das atitudes. E aí nós caímos nessa situação, reforma íntima. A reforma íntima, ela é individual, ela é sem martírio, como diz a nossa querida irmã Dufour no livro, Reforma Íntima Sem Martírio. É sem martírio, não tem que estar ali me punindo, mas ela é necessária. Ela é necessária para esse crescimento nosso. E nesse livro aqui, Clareando Caminhos,
que é o livro que nós recebemos diversas mensagens aqui na casa de Ministro Clarencio, nós vamos ler uma mensagem do Dr. Erma, que é o sentimento do amor, que justamente o Dr. Erma vem nos falando sobre essa questão da nossa modificação. E é somente através do amor, quando o homem aprende a amar, quando o homem exercita realmente o amor na sua pureza, é que ele cresce espiritualmente. Sentimento do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, Lázaro. E o nosso querido Dr. Erma nos diz assim: que Jesus Cristo esteja com todos vós, agora e sempre, nesse esforço grandioso por construir a casa de Clarencio, a casa material e a espiritual. Sejam os vossos pensamentos sempre elevados, para que ao entrarem aqui, emitam as forças ideais de sustentação da casa, com as vibrações sobre estas paredes, sobre esse teto e sobre o chão. Sejam vossas vibrações em torno destas cadeiras do ambiente que se formam em cada reunião e de estudos e de trabalhos. Sejam as vossas forças e pensamentos em torno do estudo desses importantes livros que a doutrina espírita nos traz, transformando e fortalecendo o nosso pensamento e forçando o nosso espírito a pensar de modo diferente do mundo. Que os vossos pensamentos sejam sempre pacificadores e que aqui se diluam todas as contendas, as desavenças, as inquietações. Sejam as vossas energias voltadas à cura dos corpos, material e espiritual, e dos pensamentos sofridos e angustiados. Sejam vossas forças e pensamentos voltados para o sentimento do amor, o amor ao próximo, o amor a si mesmo, o amor que estica os limites, que ajuda os semelhantes e que fortalece todos aqueles com quem convivemos. Seja o vosso amor o amor puro, o amor único de Deus, um amor que inspira as almas para o bem. Seja o vosso amor o amor que abriga os sentimentos enobrecidos no coração e que faz com que apertem as mãos uns dos outros calorosamente. E quando houver motivos de queixas de um irmão, que essas queixas, se comentadas, não sejam com crueldade, mas com compreensão. Seja o vosso amor a mensagem da paz para este chão, e que todos nós olhemos para este prédio como se ele já estivesse levantado, abrigando dezenas, centenas de corações para os estudos desta esplendorosa doutrina espírita. Enfim, seja a vossa vibração e o vosso pensamento em benefício de cada um, de si mesmo, olhando para si e dizendo: Senhor, permita que eu me eleve e me transforme. E neste momento, que a nossa oração seja uma oração de pedido a Deus e que nos abençoe também. Muita paz, caros irmãos. Um abraço do nosso querido Erma para todos os presentes. Essa mensagem foi dada aqui, meus amigos, no Centro Espírita Irmão Clarencio, através do nosso querido seu altivo, no dia 28 de julho de 2005. Então, que nós aprendemos com esta doutrina que nos ajuda a cada dia a sermos melhores, se nós estamos entendendo esse evangelho do Cristo, essa doutrina de Jesus, ela vai construir em nós o amor, porque nós fomos criados para o amor e ao amor retornaremos. Ninguém vai ficar livre do amor. Todos nós um dia aprenderemos a amar em Cristo. Essa é a evolução. Então, que nós, como nosso querido Dr. Erma lhe salienta para cada um de nós, aproveitemos a oportunidade desses estudos benditos na nossa vida, que nos transformam porque fazem modificar o nosso ponto de vista sobre a nossa vida, sobre as diversas situações que são apresentadas para nós na vida, no dia a dia, no nosso caminhar. Que nós caminhemos sempre com Jesus, porque é o Mestre Jesus que vai nos ajudar o nosso desprendimento material
e a nossa evolução espiritual. Então, por maior dificuldade que nós estejamos passando, que nós nunca percamos de vista que existe uma luz no fim do túnel, e essa luz nos guia, e essa luz é Jesus, e Ele está dizendo para cada um de nós: caminhe firme comigo, eu venci o mundo, ou seja, nós também podemos vencer. A gente caminha com o Mestre, porque Ele está no nosso planeta, Ele tutela o nosso planeta, e Ele quer que todos nós que aqui nos encontremos ainda no mundo de provas e expiações, um dia sejamos felizes. É essa a proposta do Cristo, é essa a proposta de Deus, nosso Criador, para todos nós. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos oriente e que Ele possa fazer morada dentro dos nossos corações e dos nossos ambientes, das nossas casas. Muita paz para todos. Senhor Jesus, Mestre amigo, Deus nosso Pai de infinita misericórdia e bondade, é com muita alegria dos nossos corações, Senhor, que terminamos o nosso estudo da noite de hoje. Mestre Jesus, que Tu possa nos auxiliar, nos amparar, nos abençoar, Senhor, nessa estrada de caminho da redenção, junto ao Teu Evangelho, Senhor, de amor e de luz. Que o nosso querido irmão Clarencio, que o nosso querido irmão Plácido, Senhor, possam nos ajudar, possam nos orientar também a nossa transformação moral e espiritual. E que os nossos guias e mentores espirituais, Senhor, estejam junto conosco também, nos fortalecendo a nossa caminhada do dia a dia, nos amparando sempre e nos ajudando, Senhor, a escolhermos melhores situações para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso espírito imortal, que todos nós somos espíritos, que possamos fazer escolhas mais conscientes, mais equilibradas junto à lei de Deus. Que seja em nome do Mestre Jesus, Mestre amigo e amado de todos nós, em nome do nosso querido irmão Plácido, em nome do nosso querido irmão Clarencio, em nome de toda essa pleide, Senhor, de amigos espirituais desta casa, que estão nos auxiliando neste momento, nos ajudando e confortando, Senhor, os corações que estão junto a cada um de nós, Senhor, em pensamentos de vibração de paz e de luz, Mestre, nesse estudo. E que seja, Senhor, em nome de Ti, Deus nosso Pai, que pedimos a permissão para darmos por encerrado, Senhor, esse estudo da noite, Senhor, de quarta-feira à noite. Mas fica conosco, meu Pai, nos auxiliando, nos amparando e nos protegendo. E fique, Senhor, nos auxiliando neste planeta. E que esse vírus, Senhor, possa nos ajudar para que nós possamos nos transformar para espíritos, Senhor, melhores, mais conscientes, mais respeitosos, Senhor, menos egoístas e amando mais. Que a gente entenda que esse momento é o momento para a gente amar mais, para a gente se transformar mais. Muita paz para todos, graças a Deus. Que a paz do Mestre Jesus nos abençoe, muita paz, muita força, muita luz para cada um de vocês.